Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar então a apostila de História do segundo bimestre, tá? A gente vai estar falando da África, do continente africano, dos acontecimentos, né? De tudo que aconteceu na África antiga, vamos dizer assim. A África ela é considerada o berço da humanidade. Por que o berço da humanidade? Porque os primeiros vestígios de seres humanos foram encontrados na África, né? Então ela é considerada o berço da humanidade. Vocês vão estar fazendo algumas atividades aqui, depois a gente vai corrigir, tá? Então a gente vai ver que a África ela é considerada o terceiro continente em extensão territorial. Então ela é um continente grande, tá? E tem muitas diferenças de etnias, culturas, etnias. Foram observados mais de 1000 línguas nativas. Então, antes da colonização da África, antes dos europeus chegarem na África, os nativos que lá existiam falavam-se mais de 1000 línguas, tá? Depois da colonização, depois que os europeus chegaram, né, para colonizar o continente africano, eles também impuseram a sua língua, né, de origem, a língua falada. Então, além das 1000 línguas nativas que existiam na época da colonização, começaram a ser falados também o português, o francês, o italiano, o alemão, o espanhol, tá? E o árabe e outras línguas. Então, a África hoje, em questão de etnia, de cultura, de línguas faladas, ela é muito diversificada. Existem muitas línguas faladas na África, né? Tem dois ou três países que falam português, né? O português que a gente está falando é o português de Portugal, tá? Que falam francês, tem vários países. Que falam o espanhol, tem vários países, tá? Então, a diversidade da África é muito grande, tá? A gente vai ver também que foram criados, com o decorrer do tempo, foram criados vários reinos. Mas por que foram criados vários reinos? Ó, aqui a África ela se dividiu em África setentrional, que é aqui, ó, no deserto do Saara. Então essa parte norte aqui, ela foi dividida em África setentrional, tá? Foi essa região aqui. Do deserto do Saara para baixo, ela foi considerada ou dividida em África subsaariana, tá? Então essa parte aqui é a África subsaariana. Esses marrom, né, que está pintado aqui em marrom escuro, são os reinos, né, os vários reinos. Esses reinos aqui, eles foram se formando, vamos dizer assim, com o decorrer do deslocamento de pessoas de um local para o outro. Então, o que acontecia? Aqui é o mar Mediterrâneo, ó. Então, muitas pessoas aqui da Europa, da Ásia, atravessavam o mar Mediterrâneo e atravessavam todo o deserto para levar mercadoria, trocar mercadoria aqui na África. Então, o que acontecia? Essas viagens faziam com que as pessoas fossem parando, né, e trocando mercadoria. Então, com o decorrer do tempo, nessas regiões, as pessoas eram todas nômades, né, elas andavam de um lugar para o outro em busca de alimentos, né, de condições de vida, vamos dizer assim. Só que o que acontecia? Esses mercadores, essas pessoas que traziam mercadorias de outros locais, paravam nessas regiões por algum tempo e trocavam mercadoria com eles. Então, a partir disso, foram sendo criadas algumas vilas, algumas regiões que mais adiante foram denominados como reinos, como impérios, porque foram crescendo, foram ficando ricos. Os impérios africanos mais importantes da época foram Gana, tá? Songhai e Mali. Foram os mais ricos, os mais importantes, tá? Só que o que aconteceu? Depois de um tempo, quando esses reinos se tornaram reinos fortes, reinos ricos, importantes, eles também foram invadidos por outras pessoas, né? Por outros povos que queriam tomar esse reino. Então, no decorrer da história, Gana, né, foi também invadida por outras pessoas, por outros povos que também ficou enfraquecida, né? Depois de um tempo lá, depois do século X, essa região aqui que foi também invadida, né, por outros povos por causa da sua riqueza, para ser tomada, né, o território ali por causa da riqueza, se tornou enfraquecida depois de um tempo, né? Por quê?
porque por causa dos ataques, tá? Todos esses aqui, ó, em marrom escuro, eram reinos que se formaram a partir do comércio, tá? A partir da comercialização que se dava aqui por causa do mar Mediterrâneo. Então, as pessoas aqui da Europa, da Ásia, né, e daqui do norte da África, atravessavam todo o deserto em direção à África subsaariana para fazer o comércio, tá? Aí a gente vai ver isso, ó, o que eu já havia dito, né? A África ficou dividida em duas partes, a África setentrional, que era ao norte, onde eu mostrei, e a África subsaariana, que era mais ao sul do deserto do Saara, tá? A África subsaariana, ela se tornou, vamos dizer assim, marco de muitas cidades, né? Como eu havia dito, por causa do comércio, do artesanato daquelas regiões, e por também que tinha áreas agrícolas, ó. Nessa região aqui também tinha áreas agrícolas, porque nessa região já não era muito próxima ao deserto, então era uma área que também se produz, vamos dizer assim, né? Quando a gente pensa em África, às vezes a gente pensa assim, em pobreza, em áreas pobres, né? Em áreas secas, em gente passando fome, mas a África não é só isso. A gente sabe que existe sim muitos territórios, muitos países muito pobres, né? A gente sabe aqui, ó, se a gente for pensar Etiópia, muitas regiões são regiões pobres, são regiões que sofrem muito, mas a África também tem suas riquezas, né? Não é só pobreza. Falando então da África subsaariana, ela é habitada por povos, né, que não dominavam a escrita na época, né? E além disso, eles tinham muitos textos em árabes, porque os povos que chegavam ali eram povos árabes, né? Eram povos que vinham dessa região aqui, ó, da Ásia, né? Então eles atravessavam esse aqui, ó, e chegavam à África subsaariana, né? Então os árabes entraram muito pelo comércio na África. Nessa região aqui, ó, região do deserto, né, que eram consideradas as rotas do Saara, eram por aqui que eles passavam, ó, né, os mercadores com as suas mercadorias, né, no camelo. Então eles atravessavam por dias, por, né, semanas o deserto aqui. Eles iam fazendo, né, seus acampamentos, iam parando, e com isso eles iam formando reinos, né? Como eu havia dito, o reino de Gana foi um reino muito importante, localizado na África subsaariana. Foi um reino que se tornou muito rico, né? E eles trocavam mercadorias, os comerciantes trocavam mercadorias. Então, os produtos que eram comercializados nesse reino aqui, ó, era o ouro, o marfim, e eles trocavam, as pessoas que traziam ouro, marfim, trocavam às vezes por cobre, por tecido, por figo, né? Então, eles trocavam muita mercadoria nesse local aí. Aí aqui também tem atividade que vocês vão fazer. O reino de Mali também foi um reino muito importante, que também era localizado nas cidades que hoje é Mali e Mauritânia na atualidade, tá? Ali na África subsaariana. O rei, né, de Mali, ele era chamado de Mansa, porque ele converteu-se ao islamismo, tá? Do século XI. A população, muitas pessoas ainda, existiam pessoas que acreditavam em crenças animistas, né? Mas ele se converteu ao islamismo e levou muita gente a essa conversão também, tá? Aí a gente vai ver lá, ó. Essa aqui é a grande mesquita, né? Que depois, lá no século XIV, é considerada hoje em dia um patrimônio da humanidade, né? Que é uma mesquita, que é onde os islâmicos, né? As pessoas que são islâmicas vão fazer suas orações, é um centro sagrado deles, né? Um local sagrado deles. E depois outro, muito importante também, é Songhai, né? O reino de Songhai, que ele foi aliado a Mali, né? Ao local ali, a cidade de Mali, que hoje é Mali. Foi um reino muito rebelado, que obteve autonomia. Então ele não queria ficar muito tempo pertencendo a essa região de Mali. Ele queria sua autonomia, ele queria ter o seu comércio, ter a sua própria religião. Ele não queria ficar dependendo da região de Mali, tá? Então ele conquistou vários espaços vizinhos, né? Se a gente olhar no mapa aqui, a gente vai entender, ó.
no mapinha ali que a gente estava vendo. Então, ó, volta lá no mapinha só para vocês entenderem. Aqui, ó, Songhai, né? Gana, Mali e Songhai. Então, depois de muito tempo, Songhai ele não queria ficar pertencendo, né, à região de Mali. Então, o que ele fez? Ele queria a sua autonomia, ele queria a sua independência, né? Ele queria fazer seu próprio comércio, ele queria ter as suas próprias atividades sem depender muito da região de Mali, tá? Que era muito próxima ali. E também os reis, né, de Mali, Ali e Ber, que ainda era muçulmano, conquistou muitos estados de Songhai, tá? Eles conquistou muitos estados porque tinha muito ouro, muito sal. Então, todos esses reinos aqui, eles foram por vezes invadidos por outros reinos vizinhos, porque eles tinham muitas riquezas, né? Eles tinham muita coisa que os reinos vizinhos ficavam de olho, tá? Então aí tem as atividades que vocês vão fazer, e na próxima aula a gente vai entrar os contatos com os portugueses e africanos na costa atlântica, tá? Nessa região aqui, onde os portugueses chegavam, né, paravam para descansar a viagem deles, e foi onde aconteceu as primeiras, vamos dizer assim, contato com os africanos, tá? Só que a gente vai deixar para a próxima aula isso aqui, tá? Vamos parar então nos reinos africanos, tá? Vocês vão fazer as atividades propostas até a página 10 e a gente volta daí na próxima aula corrigindo e retomando, ok? Tchau e até breve.